A princípio, assim, eu não estou sentindo falta de ninguém. Né? Eu acho que o Flamengo parece que vai com carga máxima para o jogo. Né? Mais do que sentir falta, Marquito, é importante a gente ver aí na lista de relacionados o retorno do Thiago Maia. Né? Fica provável que fez parte da preparação ali do reforço muscular do atleta esse retorno. A gente já viu em outros momentos, como aconteceu com o Rodrigo Caio, eles falarem e tirarem o atleta para fazer o tal do reforço muscular e depois apresentar edema e não ser relacionado em jogos posteriores. E não é o que acontece hoje com o Thiago Maia. Isso é um ponto positivo. Né? Por mais que eu entenda que o Flamengo já tenha encontrado o seu principal time, para mim, a gente não vai ter nenhuma dificuldade com relação à escalação de amanhã. Para mim, o time está mais claro do que nunca. Para a galera que fica se degladiando na internet aí em querer acertar o time, e o Marcão brincou de Alan sensitivo, né? Porque mal ou bem ainda tinha uma dúvida, sim, é verdade, com relação... Pode tirar na tela, Marcão, já vimos relacionado? Com relação ali, a questão ali de quem faria dupla de zaga com o Rodrigo Caio, mas está cada vez mais claro que o Flamengo deve mandar a campo como seu principal time para o resto da temporada, a não ser que chegue alguém aí excepcional, né? Deve ir a campo Diego Alves, Isla, que calou minha boca, é verdade. Eu que fui um cara que sempre defendi o Mateuzinho, né? Mas o Isla voltou muito melhor da seleção chilena, graças a Deus. Então vem Diego Alves, Isla e o Gustavo Henrique. Essa é uma outra coisa, Marcão, que a gente vai poder debater agora. Saiu, né? Nota aí falando que o Rodrigo Caio se posicionou com relação a jogar na direita ou na esquerda, a gente pode falar. Então, só para completar o time, vem Gustavo Henrique na direita, do lado ali do Isla. Aí você tem Rodrigo Caio na esquerda, ao lado do Felipe Luiz, o Ilharão e Diego como segundo volante, é outro ponto importante. Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, que voltou muito bem no último jogo, Marcão Beton e Gabigol. Falei de Arrascaeta e Everton Ribeiro, então esse é o time que eu entendo que vai ser o time titular do Flamengo, né? O time base para a temporada. Agora é verdade também que a gente começa a criar um amuleto, Marcão. Assim como chegou o Michael, né, com confiança, vem contribuindo significativamente. Quem diria, né? Todo mundo levantando aí a mãozinha, pedindo, entrando na fila daqueles que nunca criticaram, né? Parece que o momento é muito positivo para o Michael. Ele começa a ser o talismã do Renato Gaúcho, Marcão Beton. Cara, a única questão com relação ao jogo passado do Defensa, eu achei que ele inverteria os zagueiros, né? O Rodrigo Caio, na minha opinião, jogaria na esquerda e o Gustavo Henrique o contrário, né? O Rodrigo Caio na direita e o Gustavo Henrique na esquerda. Até porque quando eles jogaram assim anteriormente, sempre foi assim com o Gustavo Henrique na esquerda. Eu entendo a modificação. O Gustavo Henrique jogou os 3 jogos da era Renato, né? O jogo que foi o Mauricinho, mas que ele já tinha assumido, né? E os 2 jogos dele contra a Defensa, Justiça e Bahia, né? O primeiro jogo do Defensa e o jogo do Bahia. Nos 3 jogos ele fez dupla com o Léo Pereira e ele jogou pela direita. Então acho que o Renato quis manter isso aí, até porque o Gustavo Henrique ainda está num processo de recuperação. Processo esse que o Renato parece que é meio mágico em fazer, né? Bem ou mal, cara, Gustavo Henrique e Léo Pereira jogaram alguns jogos e não comprometeram. Gustavo Henrique hoje é a dupla titular com o Rodrigo Caio. Pelo menos na minha opinião, acho que o Renato já deixou isso bem claro, né? Então acho que não tem perigo nenhum de ser uma dupla diferente, a não ser que aconteça alguma coisa, algum problema. E acho que a nova posição vai ser essa, com o Rodrigo Caio pela esquerda, porque ele fez isso no último jogo contra o Defensa e fez muito bem, deu muito certo. Apesar da gente ter levado um gol de saída de bola, isso nada tem a ver com o Rodrigo Caio do lado esquerdo, né? Outra coisa legal, o Bruno Henrique pegando essa bola mais de frente, Alan. Quando ele é o segundo atacante, várias vezes ele pega essa bola de costa, ou então já com a marcação muito em cima, e aí ele tem aquele jogo mais burocrático de jogar a bola para trás, alguma coisa nesse sentido. Ele pegando a bola de frente e partindo. Eu achei que ele foi muito bem nesse jogo do Defensa, até me surpreendeu. Não achei que ele voltaria tão bem. Ele voltou muito, muito bem. E aí era uma preocupação que eu tinha de como o Bruno Henrique ia se comportar nesse 4-2-3-1, né? Dele não ser a dupla do Gabigol, e sim o jogador aberto pela esquerda. Ele sendo jogador aberto pela esquerda, eu acho que tem uma grande vantagem para o Flamengo
o Arrascaeta estar livre, né? O Arrascaeta está mais centralizado e livre. Então, eu acho isso aí é o que mais está dando certo no Flamengo. A Arrascaeta está jogando demais. Acho que está vindo muito bem. Com relação ao Michael, cara, assim, é muita estrela do Renato também, né? O Michael já vinha se esforçando muito, a gente não pode se queixar da entrega do Michael, de quanto ele se esforça, ele sempre se esforçou com o Mister, com o Rogério, com o Domenech, ele sempre era muito esforçado. A questão do Michael, eu estava falando assim, o Renato parece ter uma estrela, cara, ou alguma coisa que ele faz com o jogador, que o jogador rapidamente muda a chave. O Michael vinha se esforçando muito, e hoje ele vem acertando muito mais, não tem nem comparação. Apesar de que no jogo contra o Defensa e Justiça, ele vai tirar uma bola lá de trás, dá um bico, a bola volta dentro da nossa área, na cabeça do jogador do Defensa. Se sai aquele gol, em outros tempos, em outros carnavais, aquela bola entraria, né? E aí a gente tomaria 2 gols de falhas individuais de jogadores do Flamengo. Mas aquilo passou, né? Foi um erro gigante dele ali, mas não deu em muita coisa. Então, assim, acho que todo esse ambiente, tá tudo conspirando meio que para o Renato ser um técnico que vai ganhar grandes coisas no Flamengo. Tomara, eu torço demais para o Renato. Acho que, cara, eu não quero ter razão, eu quero que o Flamengo vença, né? Eu não tiraria o Rogério no momento. O Rogério saiu, o Renato veio, e o Renato está muito melhor do que o Rogério. Se a gente for olhar aproveitamento, eficiência dos jogadores em lances perigosos e tal, o Flamengo melhorou todas as estatísticas, então é muito difícil você falar alguma coisa, pelo menos desse início do Renato. Acho que o Renato está indo muito bem, né? E ele tem a possibilidade de amanhã acabar com mais um tabu, né? Que é esse tabu chatinho aí que tá com relação aos jogos contra o São Paulo. O São Paulo não perde do Flamengo desde 2017. Amanhã é uma grande oportunidade. E aí eu falo por quê. O Crespo, né, o treinador do São Paulo, Crespo, parece que vai poupar o Rigoni e o Benítez contra o Flamengo, porque eles têm jogo da Copa do Brasil no meio da semana. A gente também tem, mas pelo visto o Renato não vai poupar ninguém, né? Então, ele, além de poupar o Rigoni e o Benítez, né, ele já tem como desfalque certo o Léo, né, que era um antigo Léo Pelé, e o Bruno Alves é o favorito para ser o substituto. E o Nestor deve ficar com a vaga do Benítez, né? Na frente, o Vitor Bueno no lugar do Rigoni. Então, além do Rigoni e do Benítez, o Léo está suspenso, então é mais uma suspensão. O time provável do São Paulo, de acordo com o GE, é Thiago Volpe, Arboleda, Miranda e Bruno Alves, né? Eles jogam com 3 zagueiros, o Wellington, Lisieiro, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara e Igor Vinícius, Marquinhos e Vitor Bueno. Lembrar, o Luciano ainda não volta, né? Já está machucado há um bom tempo. Então, o Flamengo tem a oportunidade de vencer, porque também está bem desfalcado, Alan, o time do São Paulo.